Olá, eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Dicas para o Estudo da Bíblia. Este é o episódio de número 5 e a dica deste episódio é a seguinte: ao ler o texto, faça perguntas. No site todaescritura.org, queremos ajudar você a desenvolver certas habilidades para a leitura e estudo das Escrituras. Estamos fazendo isso principalmente através de uma abordagem indutiva. Essa abordagem indutiva, ela tem como objetivo deixar que o texto da Bíblia fale por si mesmo. Com isso, queremos evitar um uso precoce de comentários, notas de Bíblias de estudo ou outros recursos ou ferramentas que podem nos ajudar no estudo da Bíblia, mas que não devem ser usadas de forma precoce. Então, um estudo bíblico indutivo, ele tem 3 elementos. Primeiro, observação. Aí nós fazemos a seguinte pergunta: o que o texto diz? Segundo, interpretação. Nos perguntamos o que isso significa. E em terceiro lugar, a aplicação, como isso me afeta. Portanto, uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender é como observar. Na observação do texto, nós queremos descobrir o que o texto nos diz. Não queremos perder nenhum detalhe, queremos notar todas as coisas que nos dão pistas para compreender o que o texto diz. Para isso, então, a leitura precisa ser ativa. E para uma leitura ativa, precisamos interagir com o texto através de uma série de perguntas básicas que nos ajudarão a compreendê-lo. Essas perguntas básicas são as seguintes: quem, o que, onde, quando, por quê, para quê. Fazer certas perguntas ao texto enquanto lemos significa que, ao lermos, estamos procurando por determinadas pistas que nos ajudem a encontrar a pergunta principal da fase de observação: o que o texto diz. Se você vai anotar ou não as respostas para essas perguntas, depende do tipo de leitura que você está fazendo. Se é uma leitura devocional, ou se você está em um plano de leitura anual, então pode ser que você não vai registrar as respostas a essas perguntas, mas você pode fazê-las enquanto lê. Porém, se você está estudando um livro da Bíblia, então você quer registrar as respostas, pois você deseja então reunir todas as informações que lhe ajudarão a compreender o texto. Vejamos então algumas dicas gerais do que procurar em cada uma dessas perguntas. Primeiro, vamos a quem. Procuramos então por pessoas. Que pessoas são mencionadas? O que o texto diz sobre elas? O que elas dizem? Às vezes, precisamos então consultar outras fontes para obter mais informações. Mas fazemos a pergunta quem enquanto lemos. A outra pergunta é onde. Procuramos então por lugares. Que lugares são mencionados? Onde estão localizados nos mapas da época? Existe alguma informação importante sobre esses lugares que são importantes para a compreensão do texto? Geralmente também precisamos buscar mais informações em um dicionário ou enciclopédia, e também é útil verificar um atlas. A outra pergunta é o que? Aqui nós procuramos por ações. O que aconteceu? Em que ordem aconteceu? A outra pergunta é quando? Procuramos pelo tempo em que aconteceu o que o texto registra. Onde isso se encaixa na história da redenção? Qual a sequência dos eventos? Observamos isso. A outra pergunta é por quê? Procuramos por explicações. Por que isso aconteceu? Por que foi mencionado? Por que tal coisa foi omitida? Estamos procurando explicações. A outra pergunta e última é para quê? Procuramos por propósito, por finalidade. Então, nos próximos episódios do Dicas para o Estudo da Bíblia, nós vamos ver de forma mais detalhada cada uma dessas perguntas,
com exemplos e exercícios para que você aprenda como fazer ao texto essas 6 perguntas básicas. Aqui está algo importante. Nós vamos treinar e vamos ganhar habilidades para fazer essas perguntas de maneira correta ao texto enquanto lemos. Então, para você que faz parte do projeto Toda Escritura, você vai encontrar uma tarefa relacionada a essas 6 perguntas em nosso servidor. Veja lá a tarefa, procure cumprir essa tarefa e você vai receber então aí um feedback se você foi bem. Encerramos assim o episódio 5 do Dicas para o Estudo da Bíblia. Para ouvir outros episódios, visite o site todaescritura.org. Graça e paz a todos que se acham em Cristo Jesus.